A vida, efêmera procissão de cores, vai desfilando paulatinamente, como páginas de um livro que, depois de lido, há de ficar silente. Por quantas vezes a pensar ficamos sobre o porquê da gente existir? E quando chega no final de tudo, a gente luta para ficar aqui. Ter ou poder são os verbos mais usados, como se fossem a base da vida, e a convivência em torno desses verbos nos dificultam a noção da lida. E o tempo passa, nós passamos juntos sem perceber o que ele nos faz. Se conquistamos um pouco das coisas, por qualquer coisa nós queremos mais. Nesse perlustre de vida que encetamos, sair-se bem é só o que queremos, e a própria vida de zombar de nós, que para viver quase sempre morremos. E assim vamos, percorrendo a vida, a tropeçar nas próprias ações, e quando chegam os cabelos brancos, nos lembramos das religiões. Aí o medo da incerteza aflige, é grande o medo de envelhecer, e só então é que a gente descobre que a gente morre sem saber viver. Coincidente o fato de estar nesse estúdio, porque é justamente no estúdio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, onde iniciei a minha vida de funcionário público, sendo esse o único emprego que eu tive em toda a vida. Aqui me aposentei também. Eu que venho trazido do meu pai de Campo Maior, no Piauí, com 1 ano de idade. Registrado aqui em São Luís como maranhense, o que me dá um orgulho e, ao mesmo tempo, deixa o meu espírito cobrando o fato de ter nascido também em Campo Maior, no Piauí. Então eu sou talvez o único homem no mundo que tenha 2 naturalidades por amor. Meu pai pintou de parede, chegando aqui, com dificuldades que a vida impõe aos homens simples e lutadores, pintou de parede, foi pintar parede dos outros, aprender a consertar manequins e santos para criar nossa família. Enquanto ele pintava, fazia suas artes, dava ao seu filho a oportunidade de trabalhar a dele também. E eu me tornei poeta. E esse trabalho que tem aqui comigo na Assembleia tem uma relação muito bonita, porque foi função do meu trabalho com meu pai que eu terminei vindo parar aqui. Aqui não, ele funcionava no prédio da Biblioteca Pública do Estado, na época que eu vi a Assembleia. E o meu pai um dia me deu, não é um pincel, é uma brocha. E ele me deu uma brocha enorme, pesada, e eu esquelético, magro, resisti ainda a algumas pinceladas. Depois cheguei e disse: pai, eu não nasci para isso. Ele olhou para mim e disse: filho, então procura teu destino. E eu saí naquele mesmo dia. Vim bater na Assembleia Legislativa, chamei o doutor Paulo da Rocha Matos, que era diretor-geral. Eu disse: doutor Paulo, eu tenho o sonho de um dia ser deputado. Então, nada melhor do que começar trabalhando aqui. Ele olhou para mim, deu uma risada. Tinha mais uns 2 senhores conversando com ele, também o acompanharam no riso. E disse: Paulo, tá. E ele mandou que eu viesse 15 dias depois. E eu vim 15 dias depois. Desses 15 dias, quando cheguei, ele me pediu para vir uma semana depois. Eu vim uma semana depois. Desta semana, ele me pediu que viesse 1 mês depois. E eu vim 1 mês depois. E da vez que eu vi, ele olhou para mim, riu e disse: volta, só vem daqui a 1 semana. E eu vim 1 semana. Quando eu cheguei no mesmo salão grande que eu entrava para ver, quando ele me olhou, ele sorriu, me chamou, tirou um papel da gaveta e disse: você é funcionário público. E eu estava nomeado para ser aprendiz nível 1 do Estado. E eu comecei aí. E aí com 2 anos depois, eu cheguei para o doutor Paulo e disse: ó, doutor Paulo, esse negócio de servir café eu já sei. Porque eu saía da escola técnica às 11h30, chegava 15 para meio-dia na Assembleia, minha irmãzinha vinha com o meu almoço, lá do Cruzeiro do Anil, me entregava, eu guardava o almoço, fazia o café do doutor Paulo,
12 horas em ponto ele entrava. E quando ele entrava por aquela porta para ir para o seu assento, eu saía daqui já com um cafezinho pronto para servir para ele. E assim, com 2 anos, eu disse a ele, doutor Paulo, eu já sei passar café. E agora eu aprendi outra coisa. Ele disse, o que foi? Ele disse, foi bater máquina. E aí ele olhou, sorriu, chamou o Nonato, que era o chefe da taquigrafia, disse, Nonato, tu tem vaga lá para esse rapaz? Ele disse, tenho. Aí me mandou para lá. E algum tempo depois eu estava nomeado datilógrafo. E a partir daí eu dei continuidade na minha vida na Assembleia. Varia, meu amor, o julgamento pelo sentimento que foge à razão. Varia a forma, a intensidade, toda a liberdade de se dizer não. Varia o medo nessa nossa idade, quando a mocidade então já nos deixou, que a gente já desiludido vai por essa vida procurando amor. Sigamos, pois, as nossas trilhas, pois não há brilho na desilusão. É bom amar, é bom dar-se os braços, sair pela praça procurando o tempo que nos disse não. Aos 15 anos de idade, eu sonhei em lançar meu primeiro livro. Eu já tinha reunido vários livros. E confesso a vocês, era ruim essa poesia, viu? Porque não tem poesia... É que a gente sente quando ela não tem aquela importância. Mas eu disse ao meu pai, eu quero lançar meu livro. Na verdade, não era um livro, era um opúsculo. O Crepúsculo era o nome, olha só. Começando pelo fim. E meu pai ficou maluco, querendo saber como lançar esse livro. E ele encontrou a solução. O meu pai pintou a gráfica São Tarcísio, todinha, para que eles lançassem o meu livro. Aquele homem simples, aquele homem duro, de uma vida tão dura, correndo na vida, apanhando de um e de outros, teve a sensibilidade, de repente, de valorizar um sonho de um filho, porque ele também se fazia através do filho. E nós lançamos, aos 15 anos, aos 16 anos, o livro Crepúsculo. A partir daí, lancei depois Caminhada Notívaga, até vim para mais 2 livros de poesia, culminando com o trabalho de pesquisa do Elementário das Leis de São Luís. Toma os meus sonhos, leva-os a qualquer lugar, enterra-os. Toma as minhas ilusões, assassine-as. Busca no precipício da realidade algum vestígio da serpente e traze-me Eva. Eva, por que só costelas, só corpos? Por que ajudastes a construir esse batalhão de sentimentos incógnitos se tem de ti apenas a forma, a matéria? E Eva diz, que culpa tenho de ter sido apenas paliativo? Eu não queria, na minha vaidade regredida, ser musa, nem instrumento de criado ou criador. Eu sonhava nascer de corações. Coração de quem, Eva? Do teu Criador? Do homem de barro que te deu amor? Ou de que coração tu querias nascer? Dos corações já mortos de tanto sofrer? Ela diz, não, de um sonho qualquer. Eu queria ser tudo, mas nunca mulher. Mas eu gostaria de ser tu, Eva. Eu não queria ser o monstro homem que eu sou. Nem queria ter ilusões. Eu queria nascer adulto e depois regredir e morrer criança. Tola inveja, leviano. Encara o mundo, não sejas descrente. A história mudou, eu matei a serpente. E quem és que a tantas perguntas me arrastas? De que região antissentimental vens a procurar respostas? Eu sou Sodoma, Gomorra, exílios, perseguições. Enfim, eu fui a praga do Egito, opositor do infinito, eu sou teu filho, Caim. Mas por que te adjetivas tanto, Caim? Ora, tu não sabes que bradindo a arma da minha doentia ira, pus termo à existência do meu irmão Abel? Ah, não seja por isto, Caim. Afinal, mudaram-se do teu tempo as formas de julgar e de ser. Ninguém pratica o crime sem razão. Por coação, por insanidade, sempre há um motivo maior que o homem. E o pior assassino, Caim, não te iludas, pois. É aquele que alimenta um sonho, uma esperança,
para desgraçadamente assassinar depois. Ai, mãe Eva, eu não quero de ninguém a indulgência. Tivesse eu que ter um bom destino, porque não fui Davi, Gabriel, Salomão? Mas já que me deram esse destino, serei e vou induzir Caim. Cala-te, Caim. Deixa-o falar, Eva, diz-lhe uma outra voz. Caim, dele como a todos dois caminhos. Não há quem te tenha morto uma vez, que não tenha por 7 vezes sido morto. Toma, Caim, o terceiro testamento. Mas não perturba mais Eva com tua voz tão rouca. Já faz mais de um século que Eva está louca. O sonho do poeta, o sonho do artista, não é o bolso cheio de dinheiro. O sonho do artista, sabe qual é? É a satisfação de se saber lido. A satisfação de saber que as suas obras ultrapassaram os caminhos da sua casa. E isso me fez extremamente feliz. E aqui, o Bogeia, José Ribamar Bogeia, dono do jornal pequeno, alimentava esses nossos sonhos de escritor. Ele dedicava uma página do jornal aos domingos só para escrever as poesias. E o que é mais importante de tudo, ele estimulava os poetas. Qual era o poeta que sonhava ganhar o que equivale hoje talvez a R$100 por uma poesia que ele bote no jornal? E ele pagava todo mundo. E ali se reuniam vários de nós, o Gaspar, vários outros poetas daquela geração, e ele valorizando. Só que eu e o Bogé, nós tínhamos uma aproximação maior pelo fato do meu pai pintar o jornal, pintar a casa dele. Então eu era como um guia do Bogé. Todo dia de manhã, eu chegava na casa dele, eu não ia fazer outra coisa, só acompanhar ele. Eu ia buscar ele onde ele estava, na Praça João Lisboa, no estúdio dele, fazendo as paródias para mandar para o sul do país, porque ele era um jornalista exemplar para todos nós. Ele não dormia, ele passava a noite acordado, vigiando as notícias. De repente morria uma pessoa no João Paulo, ele ia para o João Paulo. Ele ia catar as notícias para trazer. Um assassinato no Cabaré, ele ia gravar todos os dados, ia fazer entrevista para fazer a reportagem jornalística. E assim eu fui aprendendo a andar com ele. E ele teve carinho comigo o suficiente para comentar comigo as paródias que fazia. E eu me sentia importante por isso. E me sinto ainda importante pela valoração que o Bogé deu à minha figura como criança ainda, na perseguição do jornalismo. Quando eu me der para você, você há de entender, será só por amor. Terei sarado as feridas, as marcas sentidas que a dor me deixou. Quando eu me der para você, não confunda a entrega como um caso qualquer, pois já cansada estou de, em nome do amor, ser objeto mulher. Um dia chegou aqui em São Luís um senhor chamado Oswaldino Marques. Oswaldino era irmão do jornalista Vera Cruz Marques. Ele era radicado em Brasília e escrevia para o Jornal do Brasil. E ele chegando aqui, em conversa conosco, pediu um poema nosso. Pediu um poema nosso e nós demos. Qual surpresa nós não tivemos algum tempo depois, quando recebemos do José Vera Cruz Marques, mandado pelo Oswaldinho, 2 páginas do Correio Brasiliense, ilustrado por Igor Marques, que era filho dele, que ele publicou com a minha poesia. Ode à guerra. Que direito é esse que assim toma o homem, rei, ministro, presidente, chefe de nação, de, em nome de interesses vários, dispor da vida do seu próprio irmão? Que direito é esse de decisão tamanha, que de sangue as nações se banham, por interesses e intenções estranhas à liberdade e à paz que têm direito os homens? Que direito é esse que institui o horror, o desespero de tantas famílias? Que direito é esse que de sangue banha a terra, oprime, humilha e faz do homem fera? Maldito homem que inventou a guerra.
lavrar não ódio, mas a própria gleba, nos orçamentos de grandes nações, é um pedaço, uma fração de verba que só se presta a fabricar canhões. Mas que direito tira o direito da liberdade de poder viver do ser humano que abrevia a estrada sem mesmo ele entender porquê? Que argumento justifica o ato que desata a atra e sombria morte a imperar no reino da inocência dos que sucumbem à rebelda sorte? Que lapiseira se presta a assinar óbitos sem ter remorso de forma de um jeito banal, talvez a mesma que a rendição lhe fosse a ver a vida retornar normal? Será que o homem que nos manda à guerra quer provar talvez que é capaz, tentando mostrar depois pra gente que através da guerra objetiva a paz? Que direito é esse que esses homens têm, determinando destinos e ditar as preces, nos mandando odiar a outros a quem a gente nem sequer conhece? Que direito e força possuem esses homens de professar e marcar nossas homilias, desagregando e instituindo o luto como símbolo, marco da própria família? Maldito, maldito cada homem que se associa nessa festa negra que a humanidade só transmite o mal, querendo que se compreenda ser seu objetivo justo e natural. Deus, Senhor, que em 7 dias formou-nos todos a humanidade, extingue a força que esses homens têm, devolve ao homem sua liberdade de viver mesmo morrendo aos poucos, para que amanhã a paz seja eterna e não tenhamos que amaldiçoar os homens que um dia hão de destruir a terra. Depois passamos a escrever poesias também, mas destinadas a músicas, com melodias de vários parceiros que eu escolhi, como o Dumar Bosa, como o Eliés do Acordeon, como a Ana Torres, como Domer, como vários outros, são 12 parceiros que eu tenho. E nós fizemos aí esse registro nosso hoje, tanto em livros quanto em CD. As músicas foram nascendo primeiro com Rainon Júnior, que era um jovem do interior de Monção, para onde minha mulher morava. E eu ia sempre lá em Monção, e lá nasceram as primeiras parcerias. Está em um CD, um vinil, que está aí, está todo registrado. E aí vieram depois parcerias com vários outros parceiros. Aí surgiu de repente a Ana Torres. E a Ana Torres nós fizemos 2 músicas com ela, muito bonitas as músicas. Uma foi Liberdade, que ela estourou em Paris, e outra foi Água. Água que banha a esperança, que o homem insiste em perder. Depois nós fizemos mais umas 6 a 8 músicas com a Ana Torres, e ela foi embora para lá, ficou lá em Paris. Nossos contatos ficaram mais difíceis, e nós buscamos a parceria do Eliés do Acordeon. E lançamos um CD maravilhoso. Desculpe a análise feita com essa satisfação minha, mas não sou eu quem digo, são as pessoas que falam, e eu também gosto muito do CD. O CD ele é mais focado em alguns assuntos muito coerentes dentro da vivência nordestina. Ele tem uma música que nós lançamos na Praça da Sé, esse CD, em companhia de Dominguinhos, onde o Dominguinho entregou a sanfona para Eliés no meio do seu show da Caixa Econômica. Eu disse, eu vou passar a sanfona agora para o maior sanfoneiro do Brasil, Eliés do Acordeon. E, na verdade, o Eliésio é, na verdade, essa sumidade da sanfona. É um homem respeitado e reconhecido. A nossa relação em São Paulo era com Fala Mansa, era com esse pessoal que tinha uma intimidade muito grande com ele. Depois do Eliésio, eu comecei a fazer música com Dumar. Dumar
do Maranhão, da região de Imperatriz, fez comigo cerca de 20 músicas. E os anos passaram, Dumar foi embora trabalhar num hotel em Fortaleza, um hotel de uns senhores portugueses. E aqui eu fiquei fazendo outras músicas com Domer. Esse é um excelente trabalhador da música, um maravilhoso compositor. E tive a sorte ainda de fazer com Domer cerca de 25 músicas. De repente, estando aqui, eu recebo um chamado de Dumar, que diz: Chico, não está na hora da gente gravar as nossas músicas? Eu digo: está, mas nós somos limitados financeiramente. Nós temos dificuldades como artistas para lançar nosso trabalho. E não custa tão caro, mas a gente tinha dificuldades. E eu fui para Fortaleza. Fui para uma cidadezinha. Aí chegou lá: Dumar, está aqui? Não, tá bom. O que é que nós temos para gravar? Nada. Dumar, como é que nós vamos gravar sem um estúdio? A gente, vamos se virar, Chico. Vamos. Ele chamou um rapaz também, que é trabalhador da música, operário da música, um maestro lindo, maravilhoso, Osés. Disse: Osés, vamos fazer isso? Vamos. E montaram o estúdio ali na casa deles. Aí montaram, fizeram os playback, tudinho. Montaram tudo. Aí disse: agora está na hora de gravar a voz. Aonde nós vamos gravar? Eu digo: olha, a gente vai se virar, nós vamos ter que pagar um estúdio. Osés olha para nós e diz: ei, eu tenho uma igreja abandonada ali no meio do mato. Vamos fazer lá? E nós fomos. Quando os passarinhos cantavam, a gente parava. Quando o cachorro latia, a gente parava. E assim, quando dava uma ventania muito forte, que farfalhar ficava nos incomodar, a gente parava. Mas conseguimos concluir o CD. Música é um negócio interessante. Você não gosta de uma música agora? Daqui a pouco você está dizendo que ela é a música mais bonita. E esses homens que lutam para mostrar o seu valor precisam ser olhados com carinho. Precisa se dar oportunidades a eles. Leva os artistas para dentro das comunidades, faz o povo descobrir quem presta, porque nós hoje não temos mais essa liberdade. O público mesmo não tem a liberdade, o direito de gostar das coisas, de dizer o que eles querem, porque a escolha já é imposta direto. Eu não quero dizer nada contra artista nenhum, porque todos eles têm o seu valor, mas existem pessoas aí que merecem também as oportunidades para ser visto. E que esse processo não seja canalizado por técnicos, mas por pessoas de sensibilidade também, que conheçam, e pelo povo, que esse é o maior julgador de tudo, é a jovem que gosta da música. Mas aí depois, meu amigo, não, mas eles ouvem, eles gostam. Você impõe 100 vezes para ele ouvir, como é que ele não vai gostar? Enquanto a de outro artista você não coloca uma vez, ele vai gostar daquilo que é servido para ele. Dentro dessa visão é que eu peço essas oportunidades nesse momento, aproveitando essa oportunidade. Valorizem mais um pouco o artista. E não importa se é artista da terra ou não. A arte, ela não tem naturalidade. É como as pessoas, às vezes, adoram, amam Bumba Boi. E quer que toda pessoa que chega aqui goste de Bumba Boi do mesmo jeito. Não é assim. Ele não está habituado a essa cultura. Depois de passar algum tempo aqui, ele vai gostar. É assim que funciona o processo. O Botafogo perdeu para o Vasco no domingo. E a criança chora na segunda-feira. A cachaça engana no domingo. E a criança chora na segunda-feira. A galinha morre no domingo. E a criança chora na segunda-feira. A criança adoece no sábado. A criança morre no domingo. E o remédio só chega na segunda-feira. Eu fiz um poema, eu tinha o quê? 17 para 18 anos. Meu pai me batia muito. Um dia eu saí de casa, com 18 anos. Eu já era empregado, eu ganhava meu dinheiro. E aí, quando ele me bateu, eu vim aqui atrás do Banco do Brasil, tinha um local lá de jovens, do padre Sidney. E eu fui para lá. Isso foi umas 7 horas da noite.
9h30 da noite, eu fui para a sacada da janela, da casa lá, e fiquei olhando lá para cima e digo, por que é o ignorante? Sou eu ou meu pai? Aí eu fiz um poema antes de sair de casa. Aí eu peguei minhas coisas tudinho, meus bagulhos e voltei. Na mesma noite. Voltei para casa. Chegou em casa que eu fui entrando, ele estava jogando dominó na porta. Quando ele me olhou, ele deu aquele ar de vitória. Besta. E eu passei perto dele e disse, quando o senhor terminar de jogar esse dominó, vem aqui que eu quero conversar com o senhor. Como é que é? Disse, o senhor não é surdo, o senhor ouviu o que eu lhe disse. Venha aqui que eu quero falar com o senhor. Rapaz, aquilo ali deixou ele talado. Aí eu entrei, sentei numa cadeira lá e fiquei esperando ele. Levantou, foi lá e disse, eu não sou seu cachorro. Eu sou um ser humano. Eu sou seu filho. Eu não admito que o senhor me bata, me toque mais, de jeito nenhum. Eu não vim para cá, não foi acovardado, não. Eu vim para cá, porque se alguém tem que melhorar, é um de nós dois. E a gente tem que se ajudar para melhorar. Pode jogar, senhor dominó. Rapaz. Esse homem, senhor, se transformou no melhor amigo que eu tive na vida. Esse homem não fazia nada sem me procurar. Esse homem morreu chamando meu nome. Eu quero dizer isso para vocês porque daí nasceu um primeiro poema forte que eu fiz. Porque os poemas iniciais não tinham era mais diletantismo de jovem sonhador que era um pouco inteligente e que se destacava por causa disso. Ó Deus, ó Pan, ó Alá, ó Jeová, ó Buda, ó Deus político que enganou o eleitorado, prometendo sonhos e lindas ilusões, sonhos de políticos, palavra parda ou quase nada. Deus, será que toda maldade que existe na Terra só do homem é culpa, Deus? Não, Deus, tu fizestes uma galáxia de política e tu ficaste na frente, não atrás. E a oposição, Deus, por ser menor, tu deste de presente a Satanás. Oh Deus, oh Pão, qualquer nome que tenhas, ouves os reclames que este jovem te faz sem ficar e sem vontade de partir. Olha, Deus, eu chego para ti, te acuso e me confesso. Mas eu te peço, por favor, não leva a mal, porque apesar de tudo, eu creio em ti.